Olá, graça e paz, seja bem-vindo a esse espaço de crescimento da Palavra de Deus. Eu acredito que está abençoando sua vida. Fala para mim. E aí, manancial ou cisterna? Eu quero falar nesse estudo acerca de outro elemento essencial ao relacionamento com Deus, que também abrange o nosso envolvimento com as Escrituras Sagradas. Trata-se da busca diária. Trata-se de algo óbvio e ao mesmo tempo ignorado ou no mínimo negligenciado, isso é, deixado de lado. Comecemos pela palavra profética liberada por Jeremias. Porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que não retêm as águas. Uau, manancial é uma figura, de mina, mina de água, uma fonte ou nascente, esse é o significado. Nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada e o povo dependia dos mananciais para sua sobrevivência. Agora, porém, tanto pela falta de mananciais, não era fácil de serem encontrados em qualquer lugar, era difícil, como também pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias, as pessoas começaram a cavar poços, a usar cisternas. A cisterna era um reservatório de águas das chuvas e ela era muito prática, não é? Uma vez, pelo fato de armazenar água, ela evitava esse esforço da caminhada diária em busca de uma fonte, de um manancial. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas indo a poços ou fontes, e às vezes muito distantes, para buscar água. E esses episódios descritos na Bíblia, nós podemos destacar o encontro de Jacó com Raquel, e também o encontro de Jesus com a mulher samaritana, junto à fonte de Jacó. Essa era uma realidade comum a todos os povos da antiguidade, razão pela qual Deus escolheu justamente essa figura, para ilustrar a verdade espiritual que seu povo tanto necessitava ouvir e entender. Então qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte e a que foi tirada de uma cisterna. Mas o enfoque dado por Deus nesse texto não é a qualidade da água, e sim o fato de que, espiritualmente falando, no paralelo estabelecido por Deus, as cisternas não funcionam. O Senhor chamou de rachadas, trincadas, rotas, as cisternas que o seu povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam segurar, não conseguiam reter, armazenar a água. Nós estamos falando da diferença aqui entre beber da fonte e de um reservatório. Portanto, nessa comparação que o Senhor fez, a conclusão é apenas uma: quem bebe da fonte tem a água, ao passo que quem tenta fazer uso do reservatório acaba ficando sem ela. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e muitas vezes nós tentamos encher esses nossos reservatórios com os cultos semanais. Isso é preocupante. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não adoram, tampouco leem a Bíblia ou fazem um estudo, a leitura de um bom livro, mas acham que frequentar o culto é suficiente para mantê-las abastecidas. Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Por que preferimos encher as nossas cisternas em vez de irmos diariamente à fonte? Talvez seja por mero comodismo, a comodidade. Mas o fato é que temos falhado numa área vital do nosso relacionamento com Deus, do relacionamento nosso com o nosso Pai Celestial. Queridos, ninguém sobrevive de estoques na sua vida espiritual. Não existe espécie de crente camelo que enche o tanque e suporta 40 dias
de caminhada no deserto. Nós não somos camelos, né? Entretanto, muitos de nós agimos como se isso fizesse parte da nossa realidade, né? Então nós erramos em não buscar a renovação diária em Deus. Há uma forte declaração de um inglês, Smith Wigglesworth. Ele é o apóstolo da fé. Ele diz: se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação. Creio que essa é uma área importantíssima a ser consertada em nossa vida. Não ficar estagnados, parados quanto à busca. Não há nada que nos leve a ficar mais próximos de Deus do que o nosso relacionamento diário. Essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. E eu creio que isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta, né, com relação ao nosso relacionamento com Ele, com Deus. Vejamos mais algumas menções na Bíblia. No Evangelho segundo João, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Uou! Quem beber desta água voltará a ter sede, que está na cisterna. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele diz, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! No último dia, ainda tem escrito, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha ainda em Apocalipse: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ainda em Apocalipse, no finalzinho, os versículos finais, quase terminando o livro de Apocalipse, está assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Queridos, a fonte, ela não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus, a nossa busca contínua, mas ela também deixa claro a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos a água e que podemos dar preferência à água fresca. Isso lembra até o maná dado diariamente. Decida hoje mesmo investir em seu relacionamento diário com o Senhor e fazer disso a sua fonte de águas vivas. Não se deixe levar pelo desejo de cavar para você mesmo uma cisterna rachada que não retém as águas. Chegar ao ponto crucial da busca ao Senhor, onde nada mais importa, envolve tanto a intensidade, ok? Como também a frequência. Não pode haver em nosso relacionamento com Deus somente um desses elementos, só a intensidade ou só frequência. Precisamos mesclar os dois, intensidade e frequência. Tem gente tentando viver a intensidade da busca sem a frequência. E tem gente tentando viver a frequência, mas sem a intensidade. Se nós não combinarmos essas duas características na nossa busca, ela se tornará incompleta ou não irá atingir, né, o alvo, não irá cumprir o seu propósito. Então, quando o Novo Testamento retrata a maneira pela qual a igreja reagiu à visitação do Espírito Santo em seus dias, ele destaca o aspecto da relação diária com o Senhor. Vem comigo e veja só isso em Atos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda em Atos, capítulos à frente, está escrito assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, é tempo de voltarmos a essa dimensão da vida cristã, da vida ministerial, um avivamento diário.
Ei, deixa eu te dizer uma coisa, se você aumentar o volume do rio, ele vai correr mais rápido. Deixe o rio fluir por você, pelo seu lar, por todos que fazem parte da sua vida e do seu meio. Apenas pare de ficar medindo as águas, pois quem coloca em cisternas está querendo saber quanto tem, medir, mensurar. Para encerrar aqui, você sabe onde está esse rio? Faz assim, É isso mesmo, está aí dentro de você. Amém? Que você beba da água viva que nunca acaba, todos os dias. Corra para Ele, corra para essa fonte, corra para esse manancial, Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.